Fala galera, fala aí meu aluno, fala minha aluna, vamos a mais uma aula sobre taxas e nessa aula falo só sobre a taxa efetiva, um tipo de taxa bem importante, perguntam pra caramba, cara, e aí eu tenho que orientar você bem orientado sobre como responder questões e o que é a taxa efetiva, certo? Coloco na tela e explico para você. Taxa efetiva é a taxa que na prática é utilizada. É a taxa que realmente você paga no frigir dos ovos no final das contas. Quer ver um exemplo disso? Um banco anuncia uma taxa de 20% ao ano, mas diz que a capitalização é semestral. Então veja só, o banco vai lá e fala assim para você, meu irmão, vou te emprestar um dinheiro, mas a taxa é 20% ao ano. O que você pensa? Ah, então quando fechar um ano, eu pagarei 20%. Por exemplo, se eu pegar R$100, após um ano, eu pagarei 120, porque é 20% de juro. Mas o banco fala assim, peraí, não é bem assim. Porque a capitalização, ela vai ser uma capitalização semestral. Então você vai ter que converter para semestre, usando a taxa proporcional. Se eu quero converter para semestre, você sabe muito bem que ao longo de um ano tem 2 semestres. Portanto, eu vou dividir por 2. 20% ao ano, dividido por 2, nós chegamos em quanto? 10% ao semestre. Isso foi alvo da aula anterior e eu disse a você que esse 10% aqui não tem nada a ver com taxa efetiva. Esse 10% aqui é a taxa proporcional. Você só mudou a unidade de tempo, mas sempre que ele pedir para você a taxa efetiva, grave isso, sempre que ele perguntar a taxa efetiva, você antes usará a taxa proporcional. Só é possível chegar na taxa efetiva quando você usa a taxa proporcional, porque é ela que vai nos calcular agora o valor correto. Dê uma olhadinha no que eu vou te fazer agora. Vamos supor que esse cara pegou R$100 emprestado. Você foi ao banco e você pegou R$100 emprestado e ele calcula o juro todo semestre. Quanto que ele te cobra? 10% ao semestre. Então, passou o primeiro semestre, ele vai te cobrar quantos por cento? 10%. Quanto é 10% de 100? R$10. Significa dizer que após um semestre, você estará devendo 110. Aí é importante que eu diga que esse tempo que passou aqui, ó, esse tempo é um tempo de um semestre. Após um semestre, você deve 110. Só que aí nós faremos o outro semestre para poder completar o ano, para poder chegar no ano inteiro, para você poder comparar aquele 20% lá. Quando passa mais um semestre, ele te cobra outro 10%. Só que agora 10% de quanto? De 110, é juro composto, meu irmão. Então é 10% de 110. Quanto é 10% de 110? É 11. Então você devia 110, com mais 11 você agora deve 121. Perceba que aqui eu fiz passar mais um semestre para você. Eu fiz questão de calcular 2 semestres porque eu queria fazer uma comparação com a taxa nominal. Sempre que você vai calcular uma taxa efetiva, você vai ter que comparar a taxa com a taxa nominal. A taxa que ele passou foi ao ano, então você precisará completar o ano. Foi o que eu fiz. Um semestre mais um semestre igual a um ano. Só que observe agora o que aconteceu. Você pegou R$100 e após um ano você deve 121. Então não é verdade que era 20% ao ano. Ele anunciou 20% ao ano, mas no final das contas você pagou R$21 a mais. R$21 a mais dentro do 100 é 21%. O aumento, o juro que você pagou foi de 21. Como era R$100, você pagou 21 dentro de R$100. 21 dentro de R$100 é 21%. Significa dizer que a taxa efetiva
a taxa que efetivamente você pagou é uma taxa de 21%. 21% ao ano, porque ele anunciou 20%, taxa nominal, taxa anunciada. Você converteu para semestre, não porque você quis, mas porque ele falou que a capitalização é semestral. Essa informação será dada para você sempre. Sem ela, não há que se falar em taxa efetiva. Para que se fale em taxa efetiva, sempre haverá uma taxa nominal e haverá uma capitalização diferente da taxa que ele passou. Nesse caso, ele passou 20% ao ano e a capitalização é semestral. Só assim se fala em taxa efetiva. E agora você, então, vai diminuir, né? Você vai ter que dividir, porque ele passou ao ano, capitaliza por semestre. Sempre que nós falamos em taxa efetiva, haverá essa divisão para que eu possa calcular a taxa proporcional. E aí, no final, você percebe que ele te enganou. Porque ele falou para você que era 20% ao ano, mas se você pegar R$100 no final de um ano, você paga 121. Se eu peguei 100 e eu paguei 121, eu estou pagando 21% a mais. Significa dizer que, na realidade, efetivamente, a taxa foi de 21% ao ano. E aí você entende a dinâmica que a instituição financeira aborda com os seus clientes. Ele anuncia 20%, muda a capitalização, capitalizando mais vezes, a taxa vai aumentar. E aí nós temos uma fórmula para isso, tá? Caso você goste de fórmula, temos uma fórmula para isso. 1 mais a taxa proporcional elevado ao tempo é igual a 1 mais a taxa efetiva. E aí eu tenho que dizer a você o que está acontecendo. Veja só, sempre o autor vai te dar uma taxa nominal. E você terá que, através da taxa nominal, calcular a taxa proporcional. Essa letra T aqui, ó, significa tempo, mas na verdade eu gostaria que você lembrasse que ela é o número de capitalizações. Ela é o número de vezes que o autor vai cobrar de você, que ele vai calcular o juro para você. Então, o exemplo anterior, ele disse que era 20% ao ano, mas a capitalização, ela era semestral. Então, dentro de um ano, ele vai calcular o juro 2 vezes. Ele vai capitalizar 2 vezes. Esse 2 é o tempo que está ali. Claro que no exemplo eu vou trazer isso para você bem com calma, né? Isso vai ser igual a 1 mais a taxa efetiva, que é a resposta que você quer. Dê uma olhadinha para esse exemplo aqui. Dada a taxa nominal de 40% ao bimestre. Então você vem aqui, ó, 40% ao bimestre. Show, professor. E aí? Eu tenho 40% ao bimestre, só que a capitalização, ela é, que eu te falei antes, nós só falamos de taxa efetiva quando houver isso aqui, ó, capitalização. E o tempo que ele passa sempre é diferente da taxa que ele passou. Ele passou uma taxa nominal de 40% ao bimestre, foi isso que ele fez. Passou uma taxa, veja só, passou uma taxa nominal de 40% ao bimestre e a capitalização sempre é diferente, de modo que você vai ter que dividir. Para que eu passe bimestre para mês, eu sempre tenho que dividir por 2. Por que por 2? Porque dentro de um bimestre nós temos sempre 2 meses. Aí eu vou dividir pelo número 2. 40% dividido por 2 fica 20%. 20% ao mês. Agora vamos só nomear o que está acontecendo, tá? É importante a gente fazer isso. Essa taxa aqui, ó, 40% ao bimestre, ela é chamada de taxa nominal. Portanto, taxa nominal. Essa taxa que está aqui, ó, 20% ao mês, ela é a taxa proporcional. Nenhuma delas é a nossa resposta, tá bem? Eu vou fazer de 2 formas essa questão para você. Vou fazer ela igual fiz antes, colocando o 100 no começo e te mostrando como que você faz. Então, o modo 1 é isso aqui, ó.
Você vai no banco e pega R$ 100. A capitalização é mensal. Então passa o primeiro mês, passa o segundo mês. Então aqui é só para você entender, ó. Aqui, daqui para cá, vai ter que passar esse tempo aqui, ó. Vai passar um mês, beleza? E daqui para cá vai passar mais um mês. Quando passou um mês mais um mês, passaram-se 2 meses. Claro que é o bimestre, é para completar o bimestre. Qual que é a taxa que ele está cobrando de você ao mês? 20%. Então veja só, 20% de 100. 20% de 100 é 20. 100 mais 20 vai para 120. Beleza. Qual é a taxa que ele cobra? 20%. Então 20% por mês. 20% agora é de 120. Quanto que é 20% de 120? 24. Então é 120 mais 24. 120 mais 24, 144. Agora a análise que você faz é essa aqui, ó. Você pegou R$ 100 e após 2 meses você está pagando 144. Peraí, se eu peguei 100 e eu tô pegando 144, aumentou 44. Aumentou 44%. Disso, daqui decorre o fato de você falar que a taxa efetiva é de 44% ao ano. A taxa efetiva sempre vai ter a mesma unidade da taxa nominal. Sempre. Sempre. Se a taxa nominal é ao bimestre... Opa! Me perdoe, eu coloquei aqui porque me distraí. Ao bimestre, ainda bem que lembrei. A taxa, recapitulando, a taxa efetiva sempre vai ter a mesma unidade da taxa nominal. A resposta que você vai dar tem que bater, veja só, ele quer de você a taxa efetiva. Essa taxa efetiva tem que estar sempre de acordo com a taxa nominal. Se a taxa nominal está bimestre, a taxa efetiva vai ser bimestre. Pela fórmula, isso fica assim, quer ver? 1 mais a taxa P, taxa proporcional, elevada ao expoente T, isso vai ser igual a 1 mais a taxa chamada taxa efetiva. Aí vamos lá, 1 mais... Qual é a taxa proporcional? A taxa proporcional é de 20%. Então você coloca 0,2. 0,2 elevado. Essa é a parte mais difícil. Talvez a parte mais complicada. Peraí. O tempo é quanto? 2. Por que 2? Porque é bimestre capitalizado ao mês. Dentro do bimestre cabem 2 meses. Por isso que o tempo é 2. Basicamente é isso. Se fosse uma taxa semestral capitalizada por mês, 6 meses e assim por diante. Aí você pode, basta você entender o seguinte: quando você fez a conversão aqui, você dividiu por quanto? Por 2. É a mesma coisa. É aquele 2 que você coloca aqui. É o 2 que você usou para fazer a conversão. Aí você continua. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa chamada de taxa efetiva. Na continuação, isso aqui fica assim. 1 mais 0,2, 1,2. 1,2 elevado ao quadrado vai ser igual a 1 somando com a taxa chamada de taxa efetiva. 1,2 ao quadrado é 1,44. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa chamada de taxa efetiva. Você pega para nós agora esse 1 aqui que está somando e passa para cá subtraindo. Como que isso fica então, prof? Isso aqui fica assim, quer ver só? Deixa eu colocar uma flechinha aqui. Isso aqui fica assim. 1,44 menos o número 1 é igual à taxa chamada de taxa efetiva.
1,44 menos 1 é 0,44. Essa vai ser a nossa taxa efetiva, que no fundo é a mesma coisa que 44%. E aí, só lembrar, 44% ao mesma unidade que a taxa nominal. Se a taxa nominal foi bimestre, aqui também vai ser bimestre, 44% ao bimestre. Então aqui eu apliquei a fórmula para você. E aí eu trouxe um exemplo onde nós aplicaremos a fórmula e o autor colabora com uma certa informação. Quer ver? Olha aqui, ó. Supondo que 1,01 elevado a 12 é 1,1268, essa informação o autor dá para você. Calcule a taxa efetiva de 12% ao ano com capitalização mensal, tá bem? Então veja só, ele passou para você 12% ao ano. Calcule a taxa efetiva. Esse 12%, ele é a taxa nominal, tá vendo? Ó, ele passou para nós 12% ao ano e ele quer saber a taxa efetiva. A fórmula é essa aqui. Número 1 mais taxa proporcional elevado ao expoente t. Isso vai ser igual a número 1 mais a taxa efetiva. Só que eu tenho que, antes de tudo, calcular a taxa proporcional. Quer ver só? Ele passou 12% ao ano. E eu vou ter que passar isso aqui para mês. Por que para mês? Porque ele diz que a capitalização é mensal. Então eu tenho que passar para mês. Como que eu passo ano para mês? Divide por 12. Então eu faço 12%, dividido por 12 fica 1%. 1% ao mês. Esse 1% ao mês é o que nós chamamos, é muito importante que você recorde todos os detalhes, esse 1% é o 1% que nós chamamos de taxa proporcional. É esse que você usa. Portanto, vai ficar no cálculo assim: 1 mais parênteses. O que é 1%? Cara, 1% é a mesma coisa que 0,01. Portanto, 1 mais 0,01 elevado, veja só, ao expoente 12, elevado ao expoente 12. Por que 12? É o mesmo valor que você divide lá. Dentro do ano, cabem 12 meses. Eu dividi por 12, é o mesmo 12 que você usa. Vai ser igual a 1 mais a taxa efetiva. Nós agora somaremos o parênteses, veja só. 1 mais 0,01, 1,01. 1,01 elevado na 12 vai ser igual a 1 mais a taxa chamada taxa efetiva. Por isso que ele deu a informação para você. Não é à toa que ele te deu essa informação. É para que você use, porque você não teria como fazer, né? Como que eu ia fazer esse cálculo aqui se o expoente é 12? Impossível. O autor, sabendo que é impossível, ele te dá o valor pronto. Olha só, 1,1 elevado na 12 dá 1,1268. Isso é igual a 1 mais taxa efetiva. Esse 1 que está somando passa subtraindo para cá. E aí você vai compreender comigo que vai ficar assim, ó. 1,1268 menos o número 1 vai ser igual a taxa efetiva. Eu peguei aquele 1 somando e passei subtraindo. 1,1268 menos 1 é 0,1268. Isso vai ser igual ao valor da taxa efetiva. Professor, como que eu converto isso em percentual? É só deslocar a vírgula 2 casinhas para a direita. Significa dizer 12,68%. Tá, mas esse aí, qual é o prazo? O mesmo prazo da taxa anunciada, o mesmo prazo da taxa nominal. Se ele passou ao ano, a taxa efetiva também é uma taxa que fica ao
ano. Ao longo dessa aula, ensinei a você calmamente como você calcula a taxa efetiva de uma operação bancária que aborda sempre uma capitalização diferente da anunciada da taxa nominal. Vou ficando por aqui, até uma próxima, valeu!